Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje oficialmente estou começando aulas de funções, tá? Uns 3 anos atrás eu fiz alguns videoaulas de funções, hoje eu vou refazer tudo de novo, de uma maneira mais personalizada, de uma maneira mais organizada e vou até o fim, tá bom? Acredito também que eu farei de uma maneira mais didática, beleza? Então eu vou começar com a introdução básica de funções, o que é função na teoria de uma forma mais básica, mais resumida, mas é o que você precisa saber e como que funciona a função na prática também, tá bom? Eu vou ensinar para vocês a maneira que eu aprendi, que eu achei muito simples e funciona para mim até hoje, principalmente quando eu vou ensinar para os meus alunos e funciona e eles entendem, beleza? Então vamos lá. Basicamente, o que seria uma função? Eu gosto sempre de, quando eu vou começar a aula de funções, eu sempre dou o exemplo do táxi. Por quê? Para mim o exemplo perfeito é a prática perfeita de como funciona funções na prática e na teoria. A gente pode pegar essa prática do táxi e jogar a teoria lá dentro, que dá para destrinchar a teoria dentro desse exemplo. Então vamos lá. Aqui nós temos três situações. O valor da taxa, que eu estipulei que é R$12, o valor por quilômetro rodado, que é R$3, e o preço final da corrida, que eu chamei de P. Tá bom? Então vamos fazer as contas iniciais, só para a gente entender como funciona. Vamos supor que você andou 10 km, tá? Só um exemplo. Vamos supor que você andou 10 km até chegar ao seu destino. Se o valor por quilômetro rodado é R$3, se você andou 10 km, então você vai pagar com certeza 3 vezes R$10, certo? Então, andando 10 km, você pagou R$30. E como tinha o valor da taxa fixa, se eu não me engano é o valor do taxímetro, que já é o valor estipulado mínimo pelos taxistas, além dos R$30, você acrescenta mais R$2 nessa conta. Então, o resultado final dessa conta toda, você vai ter que dar ao taxista R$32 ao final da sua corrida. Então, a função é basicamente isso. Vamos lá de novo. Se você andou 5 km, então você vai pagar 3 vezes 5 km, que são R$15, somando os 5 km, mais os R$2, que é o valor da taxa. Isso vai dar no total R$17, que é o que você vai pagar. Agora, o que é a função? A função é toda aquela expressão que representa alguma natureza de uma situação. Professor, você falou de uma maneira muito complexa, então vamos fazer o seguinte. Vamos generalizar. Eu vou chamar o preço final de P, certo? Eu vou chamar o quilômetro percorrido de X. Então, P de X. Por que P de X? Podia ser F de X, podia ser Q de X, podia ser B de X, tanto faz. Na função, a gente usa geralmente F de função. Mas eu coloquei P porque P é o preço final. O P depende de X. Como assim depende de X? O X não é o quilômetro rodado? Então, o preço final da sua corrida vai depender do tanto que você andou. Certo? Vai depender do tanto que você andou. Se você andar 1 km, você vai pagar os R$3 do quilômetro, mais 2 da taxa, R$5. Se você andar 2 km, vai ser 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, conforme você vai andando, o seu preço vai variando. Então, o que você tem aqui de fixo? O valor por quilômetro, que é 3. Esse valor do por quilômetro depende do quilômetro. Quanto mais você andar, mais você vai pagar. Por isso que é 3x. E mais os R$2, que é o valor fixo. Por isso que eu coloco só 2, ele não multiplica nenhuma variável. Certo? Ou seja, portanto, aqui há uma relação de dependência, há uma relação que nós chamamos de binária. É uma relação binária entre o x e o p de x. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui nesses dois conjuntos. O x é o quilômetro rodado. O p de x é o preço final da corrida. Quanto mais você anda, maior o preço final da corrida. Então, um depende do outro, um precisa do outro, certo? Você só vai saber quanto você pagou se você souber o quanto que você andou, beleza? Aqui já está estipulado o preço eu criei, tá? Só para exemplificar. Então, se você andar 1 km, R$3, mais 2, 5. Se você andar 2 km, R$6, mais 2, 8. E assim por diante. Isso é uma função. Uma função, ela é representada genericamente por uma expressão do cotidiano de alguma natureza qualquer. Então é isso que você tem que analisar. Basicamente é uma fórmula, basicamente uma expressão algébrica a função, que vai te dar o resultado final do seu problema.
Se você andou 10 quilômetros e você quer saber quando você vai pagar, você vai ter que usar a função para isso. Entendeu? Você vai ter que usar alguma expressão algébrica que a gente chama de função para chegar ao valor final. Agora, como que funciona na teoria? Na teoria, usando a prática, né, que a gente acabou de ver, vamos pensar da seguinte forma. Então, a gente já sabe que a função em questão, vou colocar aqui chamar de f, tá? F de x igual a 3x mais 2. Essa expressão algébrica eu estou usando como exemplo, tá bom? Lembrando que o f de x, ou só o f, tá? Ou o p, é o preço final, beleza? É o preço final. O quilômetro rodado eu represento por x, e 2 é a taxa, o valor fixo, ele me representa ele mesmo, beleza? Então, a minha função vai ser aquela flechinha que vai pegar o 2, por exemplo, e vai me levar a um valor específico no conjunto B. É aquela flechinha que vai pegar o 4 e vai me levar a um valor específico no conjunto B. A mesma coisa para o 6, ou para qualquer outro valor que você quiser. Eu só peguei esses três como exemplo. Então, essas flechinhas, elas representam a função, que é a passagem no conjunto A para o conjunto B. Beleza? Então, como que vai ficar? O 2. Se eu trocar o x por 2, vai ficar 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. Se eu trocar o x por 4, 3 vezes 4, 12 mais 2, 14. Se eu trocar o x por 6, 3 vezes 6, 18 mais 2, 20. Vou pagar 20 reais. Certo? Ou seja, então aqui nós temos algumas coisas. Nós temos uma relação binária de A e B, certo? Que é a relação que envolve dois conjuntos. O A representa aquele que manda a flecha e o B representa aquele que recebe a flecha, tá bom? Então, agora uma outra definição que vocês têm que saber que eu vou especificar mais para frente. Aquele número que manda a flecha, no caso 2, o 4 e o 6, o 2, o 4 e o 6 que mandam a flecha, nós chamamos de domínio da função, certo? O 8, o 4 o 8, o 14 e o 20, desculpa, o 8, o 14 e o 20, que são aqueles valores que recebem a flecha, nós chamamos de imagem, certo? Então, o meu domínio, que é o 2, vai gerar imagem, que é 8. O meu domínio, que é 4, vai gerar imagem, que é 14. O meu domínio, que é 6, vai gerar imagem, que é 20. Então, é como se fosse um espelho. Você precisa do objeto para gerar imagem. Então, o domínio é como se fosse o objeto e a imagem é ela mesma, certo? É o que vai ser refletido, beleza? Bom, então vamos lá. A definição geral de função, f é aplicado de A em B, lembrando que A representa o domínio e B representa a imagem, sim, aquele que manda a flecha, aquele que recebe a flecha, né? E F seria a própria flecha. Para qualquer x pertencente ao conjunto A, existe um y que pertencente a B, tal que vai gerar essa relação binária x e y. Ou seja, o x vai me gerar um y. O x, que seria o quilômetro rodado, vai me gerar um y, que é o preço final. E tem que pertencer à função, certo? Então, nesse caso aqui, pertence à função. Beleza? Agora aqui a gente vai ver o seguinte. Quando é função e quando não é função, tá bom? Então, eu vou falar para vocês duas condições para que exista a função. A primeira condição foi o que a gente viu no exemplo lá em cima. Vamos pegar aqui agora valores genéricos. Eu vou pegar três valores, 1, 2 e 3, certo? Para ser função, 1, 2 e 3 precisam obrigatoriamente mandar uma flecha para o conjunto B, certo? Você não pode ter ninguém do conjunto A, por exemplo, um 4 aqui, que não manda a flecha para ninguém. Se você tiver no conjunto A algum elemento que não está mandando flecha para ninguém no conjunto B, então não é função. Então, obrigatoriamente, todos os elementos no conjunto A têm que mandar flechinha, certo? Então, todo mundo tem que mandar flechinha. Então, só vou resumir aqui. Conjunto A. Todo mundo. Vou escrever de uma forma bem informal, tá? Todo mundo mandando flecha para o conjunto B.
Beleza? Essa é a primeira condição. Todo mundo tem que mandar flecha, certo? Todo mundo conjunto A tem que servir como ponto de partida. Agora, vamos pegar aqui um outro exemplo que eu chamo de conjunto A e B também. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Aqui. Vou pegar aqui e escrever aqui 5, 6 e 7, tá? Só para mostrar que alguém está recebendo. Então vamos pegar aqui outros valores, sei lá, 10, 11 e 12. Beleza, o 10 está mandando o valor aqui e chegou no 30, só um exemplo. O 11 está mandando o valor aqui e chegou no 31. Aí o 12, ele é egoísta, né? O 12, ele é safado, ele é egoísta. Aí o 12, ele quer mandar a flechinha para 32, para o 32 e para o 33. Não pode. Se isso acontecer, não é função, tá? Se isso aqui acontecer, ó, mandar a flechinha para dois números, para duas imagens, entre aspas, não é função, beleza? Ou seja, então, uma outra condição para ser função. Então, o conjunto A, beleza? Conjunto A. Vou colocar aqui entre aspas mandando, né? Cada elemento de A tem que mandar uma e apenas uma, tá? Para ficar bem claro. E apenas uma flecha para um elemento de B. Um elemento de B, apenas um. Não sei se está escrito português correto, né? Apenas resposta por vírgula, mas é para frisar, tá bom? Então, cada elemento de A tem que mandar uma e apenas uma flecha para o elemento de B. Apenas um elemento de B. Ou seja, o par é 1, 1. O par só pode ocorrer somente 1 e 1, beleza? Ou seja, então 12 só pode fazer par com 32. O 11 só pode fazer par com 31. O 10 só pode fazer par com 30. O 10 não pode fazer par com 30 e com 31. É apenas 1 para 1. Ah, professor, então pode alguém no conjunto B sobrar? Não tem problema. O conjunto B pode sobrar sim. Tá? Não tem problema. O que não pode acontecer é sobrar alguém no conjunto A e alguém no conjunto A mandar duas flechinhas para o conjunto B. Beleza? Então, para reforçar, todo mundo mandando flecha para o conjunto B, todo mundo. Cada elemento de A tem que mandar uma e apenas uma flecha para um elemento, esqueci de finalizar aqui, né? Para um elemento de B. Certo? Apenas um. Eu coloquei apenas um só para frisar que o par é 1 e 1. Não pode fazer triozinho, 1 de A para 2 de B. Isso não pode acontecer, tá bom? Beleza? Então são essas as condições para a função existir. Todo mundo de A mandando flecha e A e B apenas um parzinho. Você tem um domínio, então você tem uma imagem. Então você tem aqui somente o par, beleza? Você não pode ter alguém de A mandando duas flechas. Beleza, galera? Essa primeira aula é só para fazer um reforço mais teórico de como funciona a função na parte prática, na parte básica. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.